Queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, boa noite. É com muita alegria que estamos começando mais uma live da campanha do Conselho Federativo Nacional da FEB, Letras que Apontam Estrelas, em homenagem aos 175 anos de Leon Denis. Para começarmos a nossa atividade, faremos uma prece para verticalizarmos nossos pensamentos com o alto. Nossos pensamentos se unem nesse instante, apesar da distância física. Juntos, elevamos ao Pai Criador os nossos melhores sentimentos de agradecimento, rogando paz, harmonia e tranquilidade. Que esta luz infinita de amor envolva os nossos lares, nossos entes queridos e prepare nossos corações e consciências para as palavras desta noite. Graças a Deus. No encontro de hoje, vamos receber a nossa querida Sueli Caldas Schubert. Gostaria de trazer a Sueli à tela. Boa noite a todos. É com muita alegria também que nós estamos aqui participando desse evento maravilhoso e a oportunidade de conhecer, de estar próxima a esses amigos, companheiros nossos e aqueles que nos estão assistindo, os internautas. Nossa alegria é muito grande e rogamos a Jesus a bênção para todos. Sueli é amiga querida de todos nós no movimento espírita, médium, expositora, escritora espírita, uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e autora de diversos livros. E ela está hoje à noite conosco aqui para desdobrar o tema Leon Denis diante da mediunidade. Nossa querida Sueli terá 40 minutos para suas considerações. Depois teremos um bate-papo a partir das perguntas que vocês, internautas, colocarem no chat. Então participem. Lembramos que também, durante toda a transmissão, teremos um plantão de atendimento fraterno. Quem desejar, pode entrar em contato pelo site www.espiritismo.net. Mas nós estamos esta noite aqui para ouvir a Sueli. Sueli, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, ok? Muito obrigado, querida amiga. Então, nesse momento, nós vamos pensar um pouquinho em Leon Denis, que é o nosso aniversariante, que é aquele que está comemorando, nós todos, aliás, estamos comemorando os 175 anos de nascimento desse vulto extraordinário, tão amado da doutrina espírita. E nós vamos falar um pouco a respeito de Leon Denis diante da mediunidade. É um tema tão vasto que eu fiquei 3 dias para tentar diminuir aquilo que eu gostaria de falar, cada vez mais sintetizando, porque cada obra que eu pegava tinha alguma coisa belíssima para ser dita, para ser refletida. Então, eu fiquei com essa dificuldade. Sempre quando me pedem para falar, às vezes para vultos assim, extraordinários, missionários, nós ficamos assim, acho que os demais também que fazem as lives, as palestras, né, a dificuldade. O que nós vamos falar, qual é essa parte? Bom, essa parte é importantíssima, não posso deixar de falar, e aparece outra importantíssima, e vai acontecendo assim. Portanto, vamos tentar aqui, nesse pequeno espaço de tempo, porque esse tipo de trabalho seria interessante, seminários, como eu já fiz mesmo, né? Mas nós entendemos que, em dado momento, nós temos que restringir os assuntos àquilo que gostaríamos de apresentar de uma forma mais detalhada. Muito bem, então, nesse caso, nós vamos trazer alguns textos apenas que nos dão uma ideia a respeito de Leon Denis. Antes, eu quero dizer que meu amor a Leon Denis começou muito cedo. Começou mesmo. Eu estava assim com 11, 12 anos,
quando ouvi uma palestra de um orador que veio de Curitiba, que, aliás, tinha sido um convite da minha própria família, e então, todos espíritas na nossa família. E então ele falou sobre Leon Denis. Eu nunca tinha ouvido. E eu sempre li os livros do meu pai. Com 9 anos, eu comecei a ler as obras todas que meu pai já estava tendo naquela época, uma grande variedade, porque a FEB já estava editando. E então meu pai era sócio da FEB. Muito bem, então com isto eu fiquei conhecendo o Leon Denis. Logo de imediato, meu pai comprou os livros e aí comecei a ler. E aí nunca mais parei. Já era para ficar mais sábia em relação a Leon Denis, mas é que é tanta coisa a vida também, não é? Muito bem, meus irmãos. Então, eu vou pedir para colocar para nós aí essa parte inicial, por favor. Vamos ver, vamos conversar um pouco agora. Nós vamos, pode ir colocando agora o seguinte, que é o título, não é? Então, vamos ver. Leon Denis diante da mediunidade. Seguinte, para começarmos, uma frase, 2 frases apenas, de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. O Espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão. E a outra frase, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. É para entendermos que esse religiosamente não quer dizer que seria uma forma de adoração, como acontece em alguns lugares, em igrejas, em templos, especialmente antigamente, agora já não é tanto assim, não é? Mas é que, às vezes, as pessoas já observam de forma diferente, o santamente também, mas isso tudo é para nós entendermos que devemos amar, devemos adotar esses ensinamentos com muita seriedade e com muita disposição para o nosso aprendizado. Seguinte, agora sim, estamos começando. Na introdução desse livro ótimo, notável, No Invisível, nós vamos encontrar Leon Denis escrevendo: o Espiritismo será o que o fizerem os homens. A ciência do invisível há de sempre ultrapassar os métodos humanos. Há no Espiritismo uma zona, e não é a menor, que escapa à análise, à verificação, é a ação do espírito livre no espaço. É a natureza das forças de que ele dispõe. Já de imediato aqui, nós estamos entendendo que é a parte das criaturas humanas que podem adotar, ensinar, atender a divulgação da obra de Leon Denis e, sobretudo, a de Allan Kardec, o Espiritismo como um todo, da forma como nós o compreendemos, como nós estamos respeitando os textos, procurando divulgar com fidelidade. Isso tudo depende de nós, daqueles que estamos realmente interessados nesse aprendizado fantástico que a doutrina espírita abre para cada ser humano. Seguinte. Aí agora vejamos, por sobre a nossa humanidade material, palpita uma humanidade invisível. É para nós refletirmos, porque esses textos são para isso. Uma humanidade invisível, composta dos seres que viveram na Terra e se despojaram de suas vestes de carne. Acima dos vivos, encarnados em corpo mortal, os supervivos prosseguem no espaço a existência livre do espírito. Essas 2 humanidades mutuamente se renovam mediante a morte e o nascimento. Elas se penetram, se influenciam reciprocamente
e podem entrar em relação por intermédio de certos indivíduos dotados de faculdades especiais, denominados médiuns. De toda alma encarnada ou desencarnada, emana e irradia uma força produtora de fenômenos que se denomina força psíquica. Isso aqui é para que nós tenhamos uma visão a respeito das duas humanidades, que no fundo acaba se formando com uma só. Porém, duas humanidades, porque de encarnados e desencarnados. E observando também que as duas humanidades, elas se interpenetram, elas se influenciam reciprocamente. E como se influenciam? E pode entrar em relação mais assim direta com os médiuns. Mas é bom nós termos essa noção que colocamos aqui, para que nós possamos olhar de uma forma mais plena, de uma forma mais aberta, de uma forma mais total, não é? O mais possível que conseguirmos, as duas humanidades influenciando uma a outra, e no fundo, formando uma só, que são aquelas dos espíritos, podendo ser encarnados ou desencarnados, mas no fundo é uma humanidade só. Seguinte. Esse texto que eu vou apresentar agora, eu o admiro demais. Ele está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É bem o que Leon Denis escreveu. Nesse imenso movimento revelador, as almas obedecem a ordens que partem do alto. Olha agora, um conselho invisível preside do seio dos espaços a sua execução. É composto de grandes espíritos de todas as raças, de todas as religiões, da fina flor das almas que viveram nesse mundo segundo a lei do amor e do sacrifício. Essas potências benfazejas pairam entre o céu e a terra, unindo-os num traço de luz. É um dos textos mais belos de Leon Denis. E essa ideia, não é, de um conselho invisível constituído de todos os espíritos que foram importantes aqui no plano terreno, de todos aqueles que contribuíram, como ele diz ali, de todas as raças, de todas as religiões. Só esse texto acaba com qualquer ideia de preconceitos, os mais variados que possam pensar e existir. Não existe isso. No conhecimento espírita, todas as raças, todas as religiões, a fina flor das almas, formam esse conselho invisível que preside o nosso orbe terreno. Claro, sob a orientação do governador espiritual da Terra, nosso irmão Jesus Cristo. Seguinte. Agora é importante mencionarmos as leis da comunicação espírita. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações e os pensamentos. Vamos parar aqui um pouquinho antes de ler a última frase. Muito bem, esse aspecto geral, que eu não vou entrar depois nos detalhes, porque não teríamos condição para isso. Mas estas leis da comunicação espírita, elas têm por base, não é, a questão das vibrações, da condição vibratória, não apenas das pessoas, mas no conjunto dos seres humanos e no conjunto do nosso orbe terreno. Porque a questão vibratória, ela comanda tudo, ela está presente em tudo, vamos dizer, melhor dizendo, ela está presente em tudo. E aos poucos, quando nós começamos a conhecer os princípios
da doutrina espírita, dessa parte da mediunidade, nós vamos entender esse conjunto dessas leis e aquelas outras todas que se desdobram a partir dessa geral que nós trouxemos. Abre um pouquinho de novo aí. Nas comunicações espíritas, a dificuldade consiste em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. Vejamos que essa aqui é a base de tudo, realmente. Para uma comunicação acontecer, é preciso padrão vibratório, teor vibratório, tanto do espírito comunicante quanto do médium, e os pensamentos diferentes de um e de outro. Quando há uma comunicação, há uma harmonização tanto da parte do encarnado quanto da parte do desencarnado. O encarnado se coloca numa posição mental favorável para captar o pensamento do espírito comunicante. E, a partir daí, se houver essa harmonização, se acontecer esse momento em que ambos estão conseguindo a comunicação necessária para que possa levar adiante o processo mediúnico, aí sim, a partir daí, nesse instante, pode se dar uma comunicação psicográfica, uma comunicação psicofônica. Vamos falar só dessas duas. São as mais comuns, especialmente a psicografia, porque com o Divaldo e com o Chico Xavier, inicialmente Chico e depois agora Divaldo, e lembrando de também nossa querida Ivone Pereira, lembrando de outros, não é? Começando lá atrás, a Zilda Gama, Ivone Pereira, depois lembrando também de Raul Teixeira, lembrando de outros médiuns que também contribuíram falando aqui do Brasil, não é? Que contribuíram para o conhecimento do que existe no plano espiritual e de como nós podemos harmonizar isso e levar adiante um trabalho, uma tarefa conjunta. Seguinte. Vejamos ainda também no invisível, o médium desempenha um papel essencial no estudo dos fenômenos espíritas. Sim, sabemos disso. Participando simultaneamente por seu invólucro fluídico da vida do espaço e pelo corpo físico da vida terrestre, é ele o intermediário obrigatório entre os dois mundos. O estudo, pois, da mediunidade prende-se intimamente a todos os problemas do espiritismo. É mesmo a sua chave. Observemos que é uma alusão ao perispírito, o invólucro fluídico, pelo qual o espírito tem condições de ter essa vida no plano espiritual e no corpo físico. Existe aí, no caso, no campo físico, o próprio corpo, não é? O corpo material, o perispírito e o espírito. Mas no mundo espiritual, aí já o corpo físico não está mais presente, porque o espírito está desencarnado, e teremos, então, teremos o perispírito e o espírito propriamente dito. É bom lembrar que o perispírito, vamos dizer assim, é uma veste, entre aspas, do espírito, porque o espírito é a inteligência, é um foco de luz, então ele tem necessidade para se manifestar, ter esse invólucro, né? Ter esse corpo fluídico, chamado de perispírito. Nas comunicações mediúnicas, é muito importante esse entendimento a respeito do perispírito, do espírito que está se comunicando e do médium que está doando o seu campo físico e especialmente seu padrão vibratório, a sua mente, os seus pensamentos, para que haja uma comunicação que seja ou de espíritos favoráveis, de espíritos bondosos, de espíritos mais elevados ou de espíritos inferiores. Seguindo. A mediunidade, ainda estamos falando de mediunidade.
apresenta variedades quase infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes manifestações. Vamos dar uma paradinha aqui. Observemos que a faculdade é uma só. A pessoa não tem várias faculdades. Ela tem a faculdade mediúnica. E ela tem vários tipos de mediunidade. Aí ela pode apresentar, ou seja, um médium que produz efeitos físicos, que são aqueles médiuns de materialização, de transporte, enfim, de uma série de tipos de mediunidade, não é? De possibilidades que a mediunidade de efeitos físicos proporciona. E, por outro lado, a mediunidade, vamos dizer assim, aquela que é de cunho, de cunho, não é de efeitos físicos, de cunho mental, de cunho de princípios do princípio inteligente. Então, são aqueles tipos que nós encontramos em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec falando, não é? Então, é a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes. Nesses casos, é preciso que haja, da parte do médium, a condição para isso, porque nem todo médium produz efeitos físicos. Aliás, eles são muito mais raros, porque é uma característica diferente, não é? E também vejamos na sequência do texto que essas faculdades e também a própria faculdade em si mesma, a mediunidade, ela nunca é idêntica em dois indivíduos e se diversifica segundo os caracteres e os temperamentos. Claro, assim como ninguém é igual a ninguém, não é? Ninguém é igual ao outro, todos nós somos diferentes. E por isso também a mediunidade é diferente. A forma de entender a mediunidade, de captar pensamentos, de captar as comunicações e de vivenciar isso, tudo é diferente, porque depende da personalidade da pessoa, depende do que ela já conseguiu conquistar nas suas sucessivas reencarnações anteriores e vai continuar cada vez mais modificando aquilo que já tem, o seu patrimônio, não é, espiritual, aumentando, modificando e assim por diante. Aí, no caso, depende, como está dito ali, segundo o caráter e também segundo o temperamento. Em grau superior, é como uma centelha do céu. É algo tão belo, não é, tão importante, que vai ajudar a dissipar as humanas tristezas e esclarecer as obscuridades que nos envolvem. Dependendo do tipo de mediunidade, ela pode servir ela pode dar uma contribuição muito grande, ela pode amparar, ajudar de todas as maneiras aquelas pessoas que estão passando por sofrimentos. E mesmo aquelas outras, porque, de uma forma geral, a mediunidade ela pode ajudar o ser humano em qualquer aspecto, ou ponto, ou condição em que ele se apresente. Nesse caso, se a mediunidade está presente, por exemplo, quando a pessoa já tem conhecimento espírita, e frequenta uma casa espírita, e frequenta uma reunião mediúnica, aí ela está ali no campo apropriado, no local apropriado para essas comunicações, para os ensinamentos, para os entendimentos de tudo aquilo que os espíritos estão passando. E também para o reconforto, para trazer uma palavra, para ajudar o próximo, enquanto que os espíritos inferiores, eles se comunicam trazendo um padrão vibratório que pode até causar mal-estar, um padrão vibratório que muitas vezes eles procuram usar para intimidar as pessoas. Enfim, existem processos dos mais diversos. Entretanto, é bom lembrar que os espíritos inferiores, quando eles se comunicam na reunião mediúnica, houve toda uma preparação dos guias, porque a reunião mediúnica, a parte
espiritual, ela é constituída de uma equipe que trabalha ali sob a orientação de um guia, do patrono, por exemplo, da casa onde trabalham, ou de um guia específico da reunião, para que tudo seja conduzido, encaminhado de uma forma que traga benefícios para encarnados e desencarnados, para os sofredores, para que possam cada um ali tirar um proveito. Ou temos aqueles também, quando os espíritos sofredores se comunicam, por exemplo, comunicação de suicidas, comunicação de pessoas que desencarnaram num desastre, em alguma coisa assim, de repente, outras com uma enfermidade dolorosa. Esses espíritos comunicantes, eles podem ter ali também na reunião, através da palavra do dialogador, que é o doutrinador, pode-se dizer também assim, e, a partir daí, eles vão ter a explicação do sofrimento, vamos dizer também no caso de suicida, no caso de uma moléstia grave, que a pessoa desencarnou assim, completamente desiludida da vida, achando que era uma desafortunada, e assim por diante. Nesses casos, tá, a palavra também é de amor, para amenizar, suavizar aquilo que o espírito está apresentando, está passando. É um conjunto muito belo. A reunião mediúnica, ela é um trabalho de uma beleza extraordinária. Mas para que ela tenha esse êxito, para que ela surta de uma maneira geral, né, que ela venha a surtir um efeito maior e melhor, é preciso uma equipe preparada, é preciso médios que tenham noção de responsabilidade, que são frequentes, uma série de fatores que a gente pode entender estudando, né, alguma obra. Eu tenho uma obra que fala sobre isso, que é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E ali ela baseia-se também num dos livros, aliás, em vários livros da coleção André Luiz, mas, sobretudo, nos domínios da mediunidade. Seguinte, a mediunidade, nós já não falamos a parte ali, não, volta, por favor, volta ali. Poderia voltar? Voltar para trás. Aqui, já falamos, não é? Então tá. Vejamos agora o seguinte. Aqui já é o processo da comunicação. Nas comunicações espíritas, a dificuldade consiste em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. É na combinação das forças psíquicas e dos pensamentos entre os médiuns e os experimentadores de um lado, e entre estes e os espíritos do outro, que reside inteiramente a lei das manifestações. Vamos parar por aqui um pouquinho. Nas comunicações, a dificuldade é exatamente harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. Ali está, por exemplo, um conjunto de 10 pessoas. E cada uma pensa uma coisa, cada um tem um tipo de padrão vibratório, por causa das experiências vividas por cada um dos membros da reunião. Dependendo das vivências, das experiências, o padrão vibratório tem determinado padrão, teor, tem determinado teor. Os pensamentos, por sua vez, também têm determinadas situações mentais que são mais ou menos favoráveis à própria reunião e ao próprio trabalho. Mas é tudo diferente, agora, de cada um, não é? Agora, como que vamos harmonizar isso? Então, vamos ver a continuação. É na combinação das forças psíquicas e dos pensamentos entre os médiuns e os experimentadores de um lado, e entre estes os espíritos do outro, que reside inteiramente a lei das manifestações. Àquela época, quando Leon Denis escreveu, os outros que participavam da reunião eram chamados de experimentadores, porque havia ali
algumas pessoas que estavam estudando a própria reunião, o conjunto, o trabalho, e ele então chama de experimentadores. Havia dificuldade na combinação das forças psíquicas entre os médios e entre estes, que ali estavam também colaborando no próprio trabalho. Muito bem, então estes, agora, não apenas eles, mas também entre eles e os espíritos do outro lado. E é preciso que haja toda essa harmonização. Vamos continuar aqui. São favoráveis as condições de experimentação quando médiuns assistentes constituem um grupo harmônico, isto é, quando pensam e vibram em uníssono. O segredo de tudo é fazer com que haja uma harmonização nas vibrações de pensamentos. Isso consegue-se muito com a prece. A prece feita no início e a prece sendo mantida pelos integrantes da reunião durante as comunicações. Não é que a pessoa vai ficar o tempo todo, por exemplo, fazendo o Pai Nosso, falando uma prece decorada. Não é bem assim. Mantendo a vibração, aquele padrão, aquele teor vibratório que caracteriza uma oração, uma prece. Se houver isso por parte de todos ou da maioria, vai haver uma condição para que haja, então, a reunião propriamente dita e as comunicações. Vejamos essa parte aqui. São favoráveis as condições de experimentação quando o médium e os assistentes constituem um grupo harmônico, isto é, quando pensam e vibram em uníssono. Porque se não houver isso, a comunicação vai sofrer, que o espírito ali está transmitindo, que o médium está captando, a comunicação pode sofrer interrupções, palavras que não estão sendo de acordo com aquilo que o espírito está emitindo e que o médium está captando de outra forma, porque o padrão vibratório da reunião não está bom. Isso tudo confunde muito o médium. No caso contrário, essa frase final, os pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e anulam reciprocamente. O médium, em meio dessas correntes contrárias, experimenta uma pressão, um mal-estar indefinível. Esse aqui é um aspecto geral da reunião e dessa harmonização que é necessária. Seguinte. Educação em função dos médiuns. No período inicial de desenvolvimento, o médium é, sobretudo, assistido por espíritos de ordem inferior, cujos fluidos, ainda impregnados de matéria, se adaptam melhor aos seus. Só mais tarde, quando a faculdade mediúnica suficientemente desenvolvida adquiriu necessária maleabilidade e se tornou dócil o instrumento, é que os espíritos elevados podem intervir e utilizá-la para um fim moral e intelectual. Vejamos, portanto, que nesse início, o médium não vai começar com o doutor Bezerra, não. O médium, mas tem gente que acha que sim. O médium, nas suas primeiras participações em reuniões mediúnicas, e quando eu falo primeiro, leva 1 ano, 2 anos, tá? Porque o negócio não é assim, não. Não é 2, 3 meses, não. A questão não é assim. É mais tempo, precisa dar tempo para que o médium possa ter também condições de entender, condições de detectar qual é o espírito que está se comunicando por seu intermédio. Ele não vai começar, como eu disse, nem doutor Bezerra, nem Joana de Ângeles, nem Emmanuel, nem Chico Xavier. Ele vai começar com espíritos que são, como diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que são espíritos que vêm para desenvolver, eles têm que desenvolver o médium. Esse é o papel deles. Seguinte. Nisso tudo a gente sabe da eficácia da prece. O importante é, por que isso é dito assim pelo Leon Denis, em muitos momentos dessa própria obra, No Invisível, e nas outras obras,
ele fala sobre a prece, porque não havia ainda esse hábito, né? Orai ao começo e ao fim de cada sessão. Ao começo, para elevar as vossas almas e atrair os espíritos esclarecidos e benevolentes, e ao terminar, para agradecer os benefícios e ensinos que houverdes recebido. Seja a vossa prece curta e fervorosa. A prece desprende a alma humana da matéria, porque ela se eleva, né? Que a escraviza e se aproxima do foco, do divino foco. Estabelece uma comutelegrafia espiritual, por cujo intermédio o pensamento do alto, respondendo à solicitação de baixo, desce às nossas obscuras regiões. Esse é o capítulo 15. Seguinte. Agora, a cura através dos passes. Por exemplo, na hora da comunicação, também que um espírito, por exemplo, obsessor, está dando uma comunicação, pode, às vezes, o médium necessitar de um passe por outro companheiro da reunião, não é? Mas existe essa outra ideia, não é? Da vontade de aliviar, de curar as dores, e pode, então, o passe ser uma transmissão fluídica de propriedades curativas. E aí é preciso que existam pessoas que são especializadas, que têm a condição para isso, que é, por exemplo, ali um homem bom, uma pessoa boa, sadia, não é? Pode atuar beneficiando. E aí a gente vê muito isso. Na nossa casa espírita, nós temos um grupo que nós o chamamos de os samaritanos. Os samaritanos é o grupo de pessoas que dá passe nos hospitais. E são 2 a 2. Então, vão em vários hospitais, em vários... porque aí, quando se combina com o hospital, pode haver até a permissão para entrar na UTI, caso ali, naquele momento e naquele dia, haja uma possibilidade disso. Porque, às vezes, quando está muito, vamos dizer, conturbada de sofrimentos ali das pessoas que estão ali, nem sempre pode ali, mas, às vezes, sim. Então, é preciso ter, assim, a autorização para ir toda semana, naquele horário, 2 a 2, que vão nos leitos que queiram, nos quartos, nas alas, isso tudo aí tem que ser muito bem combinado, não é? Então, aí opera-se frequentemente por meio de gestos, que podem ser rápidos, lentos. Quem fala isso é Leon Denis, hein? Longitudinais, transversais, conforme o efeito calmante ou excitante que se quer produzir nos doentes. Eu recomendo que leiam o capítulo 14 do livro A Gênese, sobre fluidos, porque ali nos ensina como aplicar passe e quais são as propriedades do passe. Seguinte. Aqui um momento muito bonito que Leon Denis diz. Deus colocou o homem no centro de um oceano da vida, de um reservatório inesgotável de forças e potência. E deu-lhe a inteligência, a razão, a consciência para aprender a conhecer essas forças, a assenhorear-se delas e as utilizar. Por esse exercício constante é que a nós mesmos nos desenvolveremos e chegaremos a afirmar o nosso império sobre a natureza, o domínio do pensamento sobre a matéria, o reino do espírito sobre o mundo. Continua. Seguinte, o texto seguinte continua, né? Esse que nós estávamos lendo. É esse o mais elevado objetivo a que possamos consagrar a nossa vida. Em vez de afastar dele o homem, ensinemos-lhe a caminhar ao seu encontro, sem hesitação. Estudemos, escrutemos o universo em todos os seus aspectos, sob todas as suas formas. Aí agora ele conclui assim: saber é o supremo bem, e todos os males provêm da ignorância. É o capítulo 22 do Invisível. É extraordinária a visão de Leon Denis.
Ele fala muito sobre o infinito, ele fala muito sobre o universo. Nós sabemos, e ele coloca ali, que nós somos cidadãos do universo, cada um de nós. Nós temos essa cidadania universal. E acho isso extremamente belíssimo. Gosto muito de falar sobre o infinito, sobre Deus, porque nós necessitamos disso. A questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus. A resposta extraordinária, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A inteligência suprema, Deus. E aí nós vamos começar, depois, com os estudos que vêm nas perguntas seguintes de O Livro dos Espíritos, e depois na obra de Emmanuel, especialmente eu vou recomendar para vocês o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Esse capítulo 30 tem o título de Educa. E nesse capítulo, Emmanuel fala que o espírito traz em si o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Para falarmos de mediunidade como estamos falando, e assim, só trazendo uns pequenos lampejos do assunto, né? E aí nós precisamos entender isso, que o espírito traz em si o gene da divindade, é a genética divina. Nós somos filhos de Deus. E por isso a frase seguinte, Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Isso é Emmanuel esclarecendo a respeito disso. O dia que eu aprendi isso, tem bastante tempo, eu comecei a pensar muito nisso, né? Que Deus está presente, para nós lembrarmos disso. Quando acordar, abrir os olhos, primeira coisa, Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está presente, como a pessoa queira dizer. O primeiro dia que eu disse isso, as lágrimas escorriam, tal foi assim, a intensidade da minha, vamos dizer, do meu deslumbramento de descobrir isso. E, portanto, como diz Leon Denis, saber é o supremo bem. Continuando, e agora já caminhando para o final, é esse o mais elevado. Já falamos aquilo? Muito bem, então, agora, já para o nosso encerramento, observemos esta frase aqui, esse texto, melhor dizendo. Assim, tudo se liga no plano universal. As esferas superiores promovem a educação dos mundos inferiores. Os espíritos celestes se fazem instrutores da humanidade, das humanidades atrasadas. A ascensão dos mundos de prova para os de regeneração é o mais belo espetáculo que pode ser oferecido à admiração do pensador. Portanto, aqui ele já está falando dessa ascensão de um mundo como esse nosso, de provas e expiações, para o mundo de regeneração. É extraordinário esse momento em que Leon Denis está falando isso, não é? Que os espíritos celestes, eles são instrutores das humanidades atrasadas, porque os mundos superiores ajudam os mundos inferiores. E nós temos agora aqui a afirmativa de Leon Denis, que a ascensão dos mundos de provas para os de regeneração é o mais belo espetáculo que pode ser oferecido para todas as criaturas. E aí, para finalizarmos, agora, o seguinte, agora é aqui o Espírito de verdade. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. E podereis entrar no reino dos céus.
Isso é o espírito de verdade. Vejamos, meus irmãos, que Leon Denis, dentro de tudo aquilo como verdadeiro missionário do Cristo, ele trouxe para a humanidade esse conjunto de ensinamentos que são, assim, impossível de nós termos uma dimensão do seu conteúdo, da propriedade de tudo que ele trouxe, da importância. E se Kardec tivesse desistido, vamos dizer assim, eu imagino que quem o iria substituir é esse nosso querido e amado Leon Denis. Isso é opinião de Sueli, viu, gente? Então, vamos agradecer sempre ao nosso querido Leon Denis e a esses benfeitores espirituais que tanto nos têm ajudado, que estão presentes em todos os momentos. Nós falamos aqui muito rapidamente e apenas alguns textos sintetizados para termos uma noção da importância de Leon Denis, mas precisaríamos aprofundar. Vamos dar ideia de fazermos um seminário com outros também expositores, não é? De fazermos uma live, assim, um seminário, e cada um pegando um enfoque, já foi feito, né? Já há mais tempo, mas vamos fazer de novo, porque precisamos trazer para a humanidade esses conhecimentos no momento de tanto sofrimento, essa pandemia, essas dificuldades, as casas fechadas, as pessoas dentro de casa, dentro dos lares, agora está melhorando, e se Deus quiser, e se a bênção divina possibilitar, aí nós já vamos abrindo mais e vamos conseguindo vencer tudo isso com amor, com paciência, com perseverança. Aquele que estiver deprimido, porque está fechado dentro de casa, procurar, de alguma forma, fazer algo que seja também benéfico, fazer qualquer coisa para a humanidade, para ajudar, não é? Ou escrever, cantar, compor, tocar violão, essas coisas assim, mas tudo no plano mais elevado. Porque o que precisa para que a humanidade dê um salto de qualidade e vá exatamente para o mundo de regeneração é isso, não é? É a espiritualização de todos nós, do ser humano, com muito amor, com muita bênção, não é, de Deus para nós, e a nossa gratidão eterna. Muita paz, muito obrigada. Nós é que agradecemos imensamente, Sueli, essa oportunidade de ouvi-la. E depois deste sobrevoo temático que a nossa irmã nos ofertou, nós vamos iniciar a nossa roda de conversa. E a primeira pergunta, Sueli, vem do Ricardo Ferreira, do canal do YouTube Web Rádio Amigo Espiritual. Existe alguma obra de Leon Denis em que ele nos orienta como coordenar o desenvolvimento mediúnico de médiuns iniciantes? Exatamente, é o livro No Invisível. É aquele livro de Leon Denis que é específico para esse tipo de situação, para esse tipo de orientação que a pessoa precisa. É claro que Leon Denis não poderia descer a certos aspectos, não é? Nesse caso aí, teríamos que recorrer a outras obras, especialmente André Luiz, não é? Nos domínios da mediunidade, como eu citei, e outros mais. Porém, na própria obra de Leon Denis já tem muitos aspectos que ensina a criatura como deveria ser. Ele fala muito do grupo mediúnico dele, que ele participava e dirigia. E esse grupo mediúnico, durante 8 anos, ele diz, que tinham comunicações muito elevadas. E depois o grupo dele sofreu um problema com uma pessoa que entrou e deu uma opção de problemas, até que o grupo retomasse a sua harmonia. Mas, durante 8 anos, houve, assim, uma reunião com muita produtividade. É preciso ler ali com calma, né? Então, tem as leis da comunicação mediúnica, elas têm esses detalhes.
Ok, Sueli, eu gostaria de sugerir aos irmãos uma leitura que eu já fiz, uma leitura de estudo, é o livro da nossa irmã Sueli Caldas Chubas, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Excelente também como obra de estudo da mediunidade. Mas, Sueli, continuamos, temos mais perguntas aqui para você. Agora do Irani Marinho, Espiritismo Net. A faculdade mediúnica tem algo como as digitais mediúnicas de cada médium, trazendo consigo particularidades? Olha, eu nunca pensei numa coisa dessas, né? Mas eu acho que sim, porque tudo que a pessoa ela é, tanto médico fora da mediunidade, da mediunidade, não acho que muda qualquer coisa. Esses digitais mediúnicas eu nunca ouvi falar, não, tá? Mas a gente já tem uma ideia, né? Foi muito bem explicado até aí na pergunta, né? Aliás, é uma coisa interessante da gente pensar também. Mas isso aí, essas digitais, é o padrão vibratório. A vibração da criatura é aquilo que ela está apresentando, é o seu CPF vibratório, é a forma como ela se apresenta, não é? É. Então, são seus documentos vibratórios para que ela possa ser identificada como uma pessoa do bem, como uma pessoa que quer melhorar, como uma pessoa que trabalha, ou ao contrário, como uma pessoa que é voltada para o mal. Eu acho que seria isso o caso. Ok, Sueli, olha só, a Sueli também, TV CERJ, ela perguntou para você o problema do livro, né? O problema do ser, do destino. Qual a parte ela encontra uma colocação que você fez, que ela se interessou, era quer ler depois com mais calma. Não, ela não especificou qual a parte que você colocou, mas assim, do livro, do ser, do problema do ser e destino da dor, qual parte que você sugere que ela faça leitura com relação à temática da mediunidade? O problema do ser do destino da dor, olha, aí no caso, ela vai ver que o livro apresenta em vários aspectos, vários momentos, não tem assim uma parte muito É. específica que possa dizer assim, esse capítulo é todo ele sobre as questões da mediunidade, mas os capítulos iniciais do livro, ele menciona mais, não é? Então, vai indo através. Sabe que isso é bom, porque aí a pessoa lê o livro todo, não procurar, para não ficar só ali naquele ali. Então, é Isso. importante ler tudo, porque é de uma beleza. Esse livro, O Problema do Ser Destinador, é um dos meus prediletos na vida. Sim. Eu amo esse livro. Temos mais perguntas. A Simone Caetê, da Federação Espírita da Paraíba. Sueli, boa noite. Pode haver, no momento de uma reunião mediúnica, a presença de um desafeto de vidas passadas, ela colocou entre parênteses, obsessor. Como devemos proceder nessa situação? Obrigado. A pergunta está aí no nosso. Olha, eu vou falar com você, Simone, que isso acontece muito. A reunião de desobsessão é para isso, para dar para que eles possam se comunicar, não é? E muitas vezes eles vêm para falar do ódio, para falar até de alguém que faz ali parte do grupo, não é? A gente já viu isso, viu várias vezes, né? Uma só não. E nós temos que entender que cada um de nós tem um passado que pode ser tanto bonito, tanto elevado, tanto conquistado com muito amor, quanto outro de algumas quedas, alguns erros. Quanto mais para trás nós olharmos, menos coisas elevadas nós vamos encontrar, porque não estou falando assim de uma pessoa ou de outra, não estou falando da humanidade, dos terrícolas, porque não são aqueles que vieram como aqueles exilados de capela, que alguns espíritos de exilados de capela eram espíritos que tinham uma evolução no sentido de conhecimentos, não propriamente no sentido de superioridade, de espíritos magníficos e tal, porém vieram e ajudaram de alguma maneira, não é? Até hoje ainda existe aqui, como disse há tempos Divaldo Franco, alguns espíritos de capela que ficaram aqui, porque começaram a ter ligações aqui
com pessoas, não é? E aí passaram a ter esse envolvimento vibratório, amoroso, então ficaram aqui porque ajudam essas pessoas e, no fim, se ambientaram aqui conosco, né? Muito bem, não sei em que país, estou dizendo que é no Brasil, não sei aonde. Mas, em relação a espíritos que se comunicam na reunião mediúnica e que vão falar a respeito de odiar alguém ali presente, de querer se vingar, agora aí tem um detalhe importantíssimo. A reunião, ela tem o dialogador, uma pessoa que fica encarregada de conversar com os comunicantes. Nesse caso, ele está ali a postos. Se o espírito começar a dizer muitas coisas, assim, vamos dizer, um pouco pesadas, porque aí o médium que tem que controlar. O médium não vai permitir que o espírito esteja dizendo coisas mais pesadas e ele vai transmitir, ele vai censurar isso. Ele não tem que transmitir. Se houver xingamento, se houver palavras de baixo calão, tudo isso o médium não transmite. Ele faz, isso aí é o controle do médium. Ele não é obrigado a ficar falando as coisas erradas que o espírito esteja ali naquele instante querendo que ele transmita. Ele não vai fazer. Porque o médium educado é esse, que ele faz essa seleção. Muito bem. Porém, o espírito está ali acusando alguém e tal. Há o caso, às vezes, do própria pessoa acusada querer conversar com o espírito. Mas eu não acho isso interessante. Eu penso que deva ser um dialogador mesmo. Por quê? Porque aquele que está sendo acusado, quando ele for conversar, ele vai transmitir também uma carga vibratória, mesmo que ali, naquele instante, ele esteja chorando, ele esteja se dizendo arrependido, porque isso acontece, isso é coisa da reunião mediúnica de desobsessão, entendeu? Então, por isso que eu estou te falando, Simone, né? Porque isso é comum na reunião mediúnica de desobsessão. Agora, esse tipo de cobrança que os espíritos fazem, nem sempre é para os integrantes da mediúnica. Isso raramente acontece. Na maioria dos casos, é em geral. Alguns estão atuando e atacando uma instituição espírita, procurando fazer com que ela possa também ter dificuldades e até mesmo piorar o seu rendimento, essas coisas assim, não é? Então, isso é próprio da reunião de desobsessão. Pode ficar certa que acontece. Agora, se estiver acontecendo muitas vezes, aí precisa tomar cuidado. Porque aí pode ser espíritos que querem tumultuar a reunião, e as pessoas da reunião acham, então nós somos muito fracos, porque todo mundo aqui tem um obsessor que vem cobrar, tem que ter muito cuidado nisso, né? Então, isso aí depende de estudo, a pessoa tem que estudar muito. O médico facultativo, ele estuda a vida toda, se ele quer ser um médico atualizado, né? Com tudo as novidades que surgem. E o médium tem que estudar a vida toda também, porque ele precisa cada vez mais, porque esse entendimento a respeito de mediunidade, a respeito da doutrina espírita, ele vai não crescendo. Nós não podemos dizer assim, pronto, já sei tudo, agora estou formado. Nada disso, não vai formar nunca, porque isso é uma coisa que vai cada vez mais abrindo a mente da pessoa, horizontes novos, entendimentos novos, explicações que só a doutrina tem para esclarecer as pessoas diante de uma dor, de um sofrimento, de alguma coisa que a pessoa acha que foi injustiçada, e assim por diante. É um estudo constante, é esse estudo que vai possibilitar a pessoa que integra um grupo de desobsessão que compreenda ali o que está acontecendo. Muito importante essas suas palavras, Sueli. Estudo da doutrina espírita deve ser constante. Nós temos uma pergunta do Tiago, né? Ele diz o seguinte: podemos dizer que após o Livro dos Médiuns, a obra No Invisível é a obra mais importante sobre a mediunidade? Podemos sim, dentro desses aspectos todos que a obra apresenta, porque são próprios da obra. São aspectos que outras obras não apresentam. Mesmo a coleção André Luiz, que nós podemos dizer ali o livro
Nós temos ali também aquele... Agora esqueci o nome Desobsessão? do livro. Hein? Desobsessão? Seria Desobsessão Não, do não, André Luiz? não. É aquele Qual? mecanismo... Não, mecanismo é Mecanismos outro. da Mediunidade. Tá. Então, nós temos esses livros aí todos. É tanto livro que até confunde a minha mente. Mas, então, essa obra que nós estamos estudando, No Invisível, ela é de uma importância extraordinária. Porém, ela foi dali até ali. Agora, outras obras vieram Vieram complementando. depois. Isso é importante. Nenhuma obra... Você vê que o próprio Livro dos Médiuns precisa ser interpretado, precisa ser lido de acordo agora com o conhecimento que as pessoas já têm, que na época não tinha. E assim sucessivamente. A obra de Chico Xavier, um dos pontos fundamentais é que ele veio contextualizar a codificação, colocar a codificação dentro da capacidade de apreensão das criaturas no momento atual. Porque quando escreveram os livros, estou falando da codificação, né? Aquelas obras básicas, como Gabriel Delane, Camille Flammarion, e vai por aí afora, não é? Então, e o próprio Leon Denis, e eram obras que tinham aquela forma de expressão, de orientar da época. Mas aí nós necessitamos hoje ter um olhar mais profundo. Só vou dar uma ideia para vocês. O livro E a Vida Continua, agora está sendo comentado porque ele traz uma revelação da área da física que há 50 anos atrás não se falava. Que a luz é líquida, que a luz pode ser líquida. Eu vou falar para vocês, não sei explicar isso não. Eu sei que é isso. Leiam lá. Sabe quem está falando isso? André Luiz, não é? A Vida Continua, falando a respeito dessa condição. E hoje em dia, os físicos já estão dizendo que a luz pode ser líquida. Olha que coisa mais interessante. Quando é que a gente pensou isso, não é? Então, agora, doutor Hernani Guimarães Andrade que foi, então, desdobrar isso à medida que ele foi trazendo para os nossos dias, para a gente entender um pouco mais. Então, é isso. Nossa, que informação, Sueli. E aí alguns ainda dizem que o espiritismo está ultrapassado, precisa ser revisto, né? Olha só, a Abigail Guedes também nos faz uma pergunta. Sueli, poderia falar um pouco sobre a dificuldade que alguns médios têm de se comunicar com mentores? Sim, Abigail, é nossa querida amiga e irmã. Abigail, peraí, você falou, André Luiz, você falou que as obras estão ultrapassadas? Não, estou dizendo que algumas pessoas dizem que o Espiritismo precisava ser revisto. Quando você nos traz uma informação dessa, importante, mostrando o quanto ainda precisamos estudar e o quanto a ciência ainda tem a descobrir informações, né? É verdade. Então, põe a pergunta da Abigail aí de novo. Desculpa se te confundi. Te confundi, desculpa. Olha, Abigail, eu perguntou o seguinte. Você ficou espantada. Vamos lá. Poderia falar um pouco sobre a dificuldade que alguns médios têm de se comunicar com mentores? Olha, muitas coisas que acontecem assim na reunião, médios, às vezes, iniciantes, médios que já têm um período até maior de atuação nesse campo aí, até dar paz, ajuda ao próximo, mas essas pessoas têm dificuldade de se comunicar com seus próprios mentores. Por quê? Muitos são tímidos e acham que não vão ter condição, que não vão saber falar, que isso, que aquilo. Existem também reuniões mediúnicas onde não há vamos dizer, um incentivo para que os médiuns possam também deixar que o mentor dê uma palavra, alguma coisa assim. Então, depende muito da orientação da reunião, né? Em alguns lugares,
pode acontecer de não quererem que os médios iniciantes fiquem deixando que seus mentores falem, porque vão falar só coisas, às vezes, assim, muito pequenas, que não tem nada a ver com o trabalho. É um tipo de pensamento. O outro tipo é que a própria pessoa fica acanhada, acha que não tem gabarito, que não tem condições, mas eu creio que deve-se dizer aos médios que estão começando que eles podem dar facilidade ao mentor, porque a reunião ali é um conjunto, é um grupo de pessoas que se amam, que estão trabalhando em nome do Cristo. Então, se alguém que está começando for transmitir a mensagem do seu próprio guia, do seu mentor, mesmo que seja uma coisa simples, está dentro do contexto da reunião, não tem importância. Então, vamos incentivá-los para que eles possam também contribuir, não é? Ok, Sueli, mais uma pergunta do José, do nosso irmão José. Como foi a experiência do Leon Denis nas reuniões mediúnicas que você citou, que ele participou, acho que durante 6 anos, você citou Sim. na sua fala? Olha, é fantástica, porque nesse livro, No Invisível, ele fala das reuniões mediúnicas dele, e em mais de um momento, em vários momentos. Então, ali, o espírito que se comunicavam-se 2 espíritos que dirigiam a parte espiritual da reunião, que era o Jerônimo de Praga e o espírito que eles chamavam de espírito azul, porque ele tinha uma irradiação azul. E, nesse caso, eles não ficaram sabendo o nome do espírito. Provavelmente era Joana d'Arc, porque Leon Denis tinha uma admiração profunda, de amor mesmo, a Joana d'Arc. E, então, o que se pensa é que era Joana d'Arc. E o Jerônimo de Praga, que foi um desses que revolucionou, entre aspas, né, o pensamento a respeito da questão, por exemplo, da Igreja Católica, naquela época ainda, no final da Idade Média, ali no meados da Idade Média, não é? Ele acabou sendo condenado à fogueira. Ele era seguidor de Jean Hus, que, segundo todos nós sabemos, foi Allan Kardec, né? Aliás, Allan Kardec foi Jean Hus. E, então, o Jerônimo de Praga era um seguidor de Jean Hus. Jean Hus foi condenado à fogueira, e aí o Jerônimo de Praga, que seguia, foi também condenado à fogueira. Mas as reuniões dele eram reuniões onde havia, assim, também essa parte muito séria, claro, não é? Das comunicações. Vale a pena ler ali nesse livro, No Invisível, ele relatando. Até que mais adiante ele vai dizer, como eu citei, que houve uma dificuldade na reunião dele por causa de uma pessoa que entrou e deu problemas, não é? Isso é comum de acontecer, mas Leon Denis foi cuidando para que a reunião retomasse a sua caminhada. Ok. Sueli, nós vamos ainda trazer mais uma pergunta, e após essa pergunta eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. A pergunta é da Tamara Albuquerque. Sueli, é recomendável, sob o ponto de vista de entendimento, ler Leon Denis antes de fazer as leituras das obras que chamamos básicas da doutrina espírita, da Federação Olha, Espírita de Alagoas? aí no caso, existem assim, quer ver? Você pode entender e até ensinar as pessoas para elas começarem com as obras básicas da doutrina. Mas uma pessoa que gosta de ler, ela não vai aguentar ficar só isso, ela vai começar a ler outras obras também. Não é? Eu, como comecei a ler com 9, 10 anos, porque eu sou uma leitora compulsiva. Como eu disse, não faço tricô, nem crochê, nem corte de costura, nada, nada. O que eu faço? Eu leio e escrevo, desde os 10 anos, 9, 10 anos. Então, eu comecei a ler as obras do meu pai. Eram os romances da época, Eleonora, uns romances assim, bem de médiuns que Fernando Ló, alguns médiuns assim, sabe? Que depois desapareceram, assim, não publicaram mais, né? Mas, então, aí comecei. Nessa época, começaram a surgir os livros psicografados pelo Chico Xavier, não é? Então,
Aí eu também, meu pai já estava comprando, eu já estava lendo tudo. Então, quer dizer, eu comecei assim, de diferente maneira. Porém, no culto do lar, meu pai, a gente estudava também o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lia, comentava aquela coisa toda, né? Então, a gente normalmente, quando estamos em grupos de estudo, grupo mediúnico, nós mencionamos essa parte, né, de começarmos do Livro dos Espíritos, que é o lógico. O Livro dos Espíritos, eu acho que deve ser assim, sempre, sempre, sempre o primeiro, porque ele abre tudo. É o livro do máximo, né, da nossa. Então, os outros são decorrentes dele, né? Então, vamos ler o livro dos Espíritos. E depois ele é muito interessante, porque com perguntas e respostas, a gente tem mais facilidade, não é, para o entendimento e tudo mais. E então vamos dizer isso. Agora, a pessoa pode fazer lendo codificação e vai lendo outras coisas, não é? Porque muitas vezes tem gente que começa pelo nosso lar, não é? Então, aí é interessantíssimo também, não tem nada contra, né? Mas aí lê o livro dos Espíritos e depois vai ler, porque o livro dos médios, às vezes, ele é deixado um pouco de lado, porque ele é considerado um livro difícil, um livro assim que traz alguma dificuldade para a pessoa, né? Mas ele não é, não. A gente vai acostumar, porque tudo tem uma lógica, o pensamento, a divisão didática de Kardec, ela é fantástica em tudo, tudo, tudo. A didática dele é uma coisa fora de série, né? A gente analisando como que ele divide tudo. Agora, o livro dos médios tem uma vantagem, né? Porque ele vai catalogando aquilo tudo, os vários tipos, as várias mediunidades, então vale a pena também, viu? Ok, Sueli, nossa, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Foi ótimo termos a oportunidade de debater acerca da obra e da personalidade de Leon Denis. Não foi possível formular todas as perguntas do chat por conta do tempo, né, que passa muito rápido, nós pedimos desculpas por isso. Queremos reiterar os agradecimentos à querida Sueli Caldas, a toda a equipe que tornou possível esta live e também aos parceiros que retransmitiram em seus canais, as redes sociais da FEB TV, de vários federativos estaduais, da Federação Espírita Portuguesa, do Conselho Espírita Internacional e demais parceiros. Convido a todos. Nosso próximo encontro está agendado para o dia 23 de maio, também às 8 horas, quando teremos oportunidade de refletir sobre o tema Leon Denis diante do cristianismo, com a participação dos facilitadores André Siqueira e Rafael Siqueira. Porém, a oportunidade de se debruçar sobre a obra de Denis ainda é perene. Nessa etapa da nossa campanha, Sueli, nós estamos focando a obra Joana d'Arc Médium, Espíritos e Médiuns. Acompanhe no site da FEB, meus irmãos, minhas irmãs, todos os materiais que estão sendo produzidos nesta linda campanha nacional. Letras que apontam estrelas. Nós vamos convidar a nossa irmã Maria, que fará a nossa prece, e eu peço a você, Sueli, rapidinho as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar. Eu quero agradecer essa oportunidade, que foi, assim, uma bênção para mim, porque tudo que a gente puder rever, não apenas, assim, Leon Denis, mas da codificação, não é? Para poder esmiuçar bem o pensamento de cada um deles. Mas diante de Leon Denis, que muitas vezes, há anos atrás, era meio que esquecido, mas agora não, agora todos nós estamos voltados para mergulhar o nosso pensamento, o nosso entendimento nessa obra extraordinária que é de nosso querido Leon Denis. E rogamos a Jesus que abençoe a todos, os que nos deram esse prazer de estar conosco, outros que estão muito distantes, como os que estão no exterior, mas que ficamos pertinho, através da vibração, através do amor. E também, sobretudo, agradecermos a esse missionário do Cristo, nosso amado Leon Denis, que ele sinta todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, para que possamos, unidos, aprender com ele cada vez mais
e que Deus o abençoe, que Jesus o ilumine cada vez mais, que são letras que realmente se transformam em estrelas para a nossa vida. Muito obrigada. Boa noite, queridos. Vamos, nesse momento, então, elevar nossos pensamentos ao céu estrelado e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade bendita desse encontro, do encontro com a doutrina espírita também, doutrina que esclarece, que consola, que possamos tocar corações sempre, a partir do nosso, com todos os ensinamentos desta noite, levando sempre o belo e o bom a quem quer que seja. Gratidão imensa pela oportunidade de estudo, com tantos corações pelo nosso Brasil e pelo nosso mundo, e que sigamos sempre juntos com Jesus, nosso irmão. Que assim seja, amigos. Qual a relação entre o cristianismo e o espiritismo? Como é que se construiu uma mentalidade cristã a partir do pensamento de Jesus e de que maneira esta mentalidade foi se misturando com antigas tradições gregas e romanas? E por que motivo tornou-se necessário uma reforma no pensamento da Igreja e, mais tarde, a necessidade de um reencontro do pensamento cristão com o pensamento espírita? Essa é uma das questões que Leon Denis descreve na sua obra Cristianismo e Espiritismo, e que será objeto de estudo em nosso encontro em breve, dentro da programação da campanha Letras que Apontam Estrelas. Participe conosco da live cujo tema abordado será Leon Denis diante do cristianismo. A live ocorrerá no dia 23 de maio, às 20 horas, horário de Brasília. Você poderá participar através das redes sociais da FEB ou das demais emissoras que participam da campanha Letras que Apontam Estrelas. Contamos com a presença de todos. Grande abraço.